Menina, terça-feira, hoje é terça, chegamos em casa correndo, fomos fazer inglês, aula de inglês. Aí tomei banho, agora é umas 9h30, tô comendo aqui, ó, pão com ovo. Esse pão é tipo um rapidez, mas ele é tipo de pão sírio. Depois outro dia eu mostro pra vocês. Ovo, um pouquinho de queijo e aí esse ketchup eu nunca encontrei em outros lugares. Só nesse mercado dessa vez. E aí eu comprei pra testar e ele é exatamente igual os ketchup normal. E ele é 0, deixa eu ver. Em 12 gramas ele tem 5 calorias, em 100 gramas 41 calorias. Top, show demais. Nice. Eu só estou gravando esse vídeo nessa hora, nessas condições, porque hoje, gente, eu finalizei este livro. Eu que nunca conheci os homens, da Jacqueline Harptman. Vou mostrar de novo. Tá. Eu terminei este livro e eu fiquei completamente catatônica. Achei que eu ia passar mal. Eu tava em 96% e eu terminei ele durante o meu período de almoço, enquanto a marmita esquentava, e depois eu ainda fui no mercado, dentro do supermercado, eu tava assim, ó, não é possível. Não é possível. Gente, eu tava assim, eu juro. Eu tava assim, não. Que livro bom. Bom, se você é do time das leitoras, vai ler, depois você volta aqui. Se você não é do time dos leitores, você fica aqui, que eu vou dar um monte de spoiler. Porque como você não vai ler mesmo, aí você pode ficar aqui e ver um monte de spoiler. Se você é leitora, aí você for ler, aí depois você volta aqui pra ver a minha opinião, pra pegar o spoiler. E aí, se você é leitora, quer terminar esse vídeo antes de começar esse livro, eu, por mim, separava esse vídeo aqui e ia ler esse livro, não precisa nem terminar o vídeo, tá? Vai ler esse livro. E aí depois, entendeu? Quando você terminar, você volta aqui e termina de assistir esse vídeo. Mas eu vou deixar aqui quando eu paro de dar spoiler sobre o livro, tá bom? Vou deixar por aqui o tempo, que é pra você pular, pra você não pegar nenhum spoiler, pode ser? Ai, arrumei uma luz boa pra mim agora. Seguinte, vou começar contextualizando, porque normalmente, o que eu faço? Eu leio, e aí tem vezes que eu vou atrás de saber quando foi escrito, por quem foi escrito, e às vezes eu leio e, né? Mas, dessa vez, por curiosidade, engasgou. Credo, engasguei. Tá. E aí, dessa vez, por curiosidade, depois que eu terminei de ler o livro, eu fui pesquisar mais sobre a autora. Descobri que ela é uma autora belga e que ela morreu em 2012. E que este livro foi escrito em 1995. Então, assim, faz 30 anos que o livro foi escrito. E agora que eu fui ler, agora que o BookTok estourou esse livro, eu não tinha conhecimento, eu vi 2 indicações dele, não lembro se foi no Instagram ou se foi no TikTok, e daí eu fui atrás e assim, gente, eu tô estupefata, eu tô petrificada, eu tô assim, completamente, sabe? Então, ela é uma escritora belga, de origem judaica, e aí fala aqui, né? Sua vida foi marcada na juventude pela invasão nazista do país, que obrigou sua família a fugir de Casablanca até o final da guerra. Depois de estudar literatura francesa, ela começou sua carreira médica, mas contraiu tuberculose e não conseguiu completar os estudos. Formou-se em psicologia e depois em psicanálise e exerceu desde então até a sua morte. Publicou seu primeiro trabalho em 1958, mas parou de escrever depois de 8 anos.
Retornou sua carreira literária 2 décadas depois e lançou 15 romances, que lhe renderam vários prêmios literários, incluindo Médicis, em 1996. Mas esse livro em específico foi escrito em 1995. Gente, agora começam os spoilers. Quem precisar vazar, vaza. Quem quiser ficar, fica. Menina, começa esse livro com 40 mulheres presas dentro de um porão. Elas são alimentadas, né? O alimento é disponível para que elas cozinhem. Tecidos são disponibilizados para que elas costurem. Cada uma tem seu colchão. Elas têm uma privada no meio de todas, é uma privada exposta para todas. Elas têm água corrente, tem sabão, onde elas se limpam, se lavam, e guardas fazem turnos para vigiar essas mulheres. Esses guardas, eles chicoteiam elas todas as vezes que elas fazem coisas impróprias, como, por exemplo, abraçar uma outra, tentar tentar ir dessa para melhor, ou tentar mandar alguém dessa para melhor. Qualquer coisa indevida ali para aquele ecossistema, eles chicoteiam essas mulheres. Então elas são extremamente paradas e castas e calmas e assim, vivendo aquele mundo. E aí elas não se conhecem entre si. Não são do mesmo lugar, não tem parentesco, não vieram da mesma cidade, não são amigas. Nada se conecta entre elas. E elas não se recordam como elas foram para lá. Nenhuma delas tem nenhum flash. Nada, absolutamente nenhum flash de como elas foram parar dentro desse porão. Uma dessas mulheres é uma criança. Ela é tão criança que ela não sabe o próprio nome quando todas elas acordam nesse porão, quando elas acordam nesse lugar. Ela é tão jovem que ela não sabe o próprio nome. E essas outras 39 mulheres não podem acolher essa criança. Não podem pegá-la no colo, não podem explicar coisas para ela. Tanto que chamam ela de pequena. E o livro se passa na visão desta mulher, na visão da pequena. Esse é o começo do livro. Em determinado período, ali vivendo, quando ela fica adolescente, ela começa a se questionar. Por que ninguém fala sobre o porquê da gente estar aqui? Por que ninguém se questiona? Por que a gente não tá vendo um jeito de sair daqui? Você vê que ela é uma menina já acima da média ali. Porque ela só viveu dentro daquela realidade, com aquelas conversas com aquelas mulheres, e mesmo assim ela tem essa ânsia de questionadora, de saber o porquê. E daí, um belo dia, e aí as mulheres falam pra ela, né? Tipo assim, ela tem uma amiga mais próxima ali, que conversa mais com ela, que já tem uma diferença de idade muito grande já pra ela, que fala pra ela: a gente já conversou por isso durante anos. E nenhuma de nós conseguiu chegar em nenhum tipo de resposta. A gente conversou por isso por muito tempo, mas a gente não te incluía porque você era muito pequena. Que elas entendiam ela ter aquele tipo de questionamento ali na adolescência, né? Mas que não tinha por que ser discutido com ela, porque ela era criança. E um belo dia, uma sirene toca, enquanto um dos guardas está abrindo que elas ficavam dentro de como se fosse uma prisão, assim, cheia de grades. E aí abria-se uma pequena porta para passar a comida, os utensílios de cozinha, faca e tudo mais para elas cozinharem. Depois devolvia tudo. E aí toca essa sirene, o guarda corre fugido e o molho de chave fica naquela fechadura. E elas conseguem sair desse porão. Elas saem desse porão, elas vão para uma guarita e aí elas saem desse lugar. Depois, uma pequena expedição de alguma delas volta, encontra carne, encontra enlatado, leva tudo lá pra cima. Elas se alimentam e estão vivendo ali perto de um rio, até que elas decidem fazer uma expedição. Todas elas costuram mochilas com os tecidos que elas acharam, colocam a maior quantidade de comida que elas conseguiram dentro dessas mochilas e saem.
E aí elas começam a encontrar diversas guaritas com o porão com 40 pessoas. 40 pessoas que já foram dessa para melhor. Então, assim, aí são homens, 40 homens. Aí são 40 mulheres. E nada dos guardas. Nada dos guardas. E isso passa-se quilômetros e quilômetros, e guaritas, e pessoas que já foram, outras pessoas que já foram. E elas ficam nesse looping até que uma delas, já mais velha, começa a assinar, apresenta sinais de fraqueza e tudo mais, elas param, elas se estabelecem num lugar, começam a fazer pequenas construções para se abrigar mesmo, porque é um terreno árido, do jeito que ela descreve, parece ser um deserto, pequenas relvas. Quando elas caminhavam um pouco mais, aparecia um riacho, apareciam algumas árvores, pequenas florestas assim, mas nada comestível, nenhuma plantação, não é isso. Daí elas se estabelecem, começam a construir casas, objetos e tudo mais. Daí várias delas falecem, porque já são mais idosas e não tem remédio, e elas não conseguem fazer nenhum tipo de tratamento ali. Daí, quando sobram algumas, elas levantam de novo, vão mais adiante, fazem um segundo assentamento, vamos dizer assim. E aí ela fica nesse assentamento por mais, assim, 20 e tantos anos. Então, assim, ela ficou até mais ou menos os 15 anos dela dentro do porão. Ela sai, cuida dessas mulheres até a última, e dessa para a melhor, uns 20 e tantos anos. E aí ela decide com ela que ela vai fazer a última expedição da vida dela, que é ir até ela achar vida, até ela achar outras pessoas. Então, gente, mas ela não acha. Não tem ninguém. Ela não encontra ninguém, essa menina. Ela caminha, encontra muitos mais guaritas, muitos mais porões, muitas mais pessoas que já foram. E assim ela vai. No final, assim, ela já tá com... Ela intermedia ali, ela chuta. Ela tá mais ou menos uns 40 e poucos anos. E ela encontra como se fosse um bunker. Então ela encontra um empilhado de pedra, tira essas pedras, ela vê que é uma caixa, né? Porque ela não conhece as coisas. E eu vou ler alguns pedaços aqui pra vocês. Ela não sabe o que são as coisas. E aí ela entra nesse bunker, e aí lá tem muita comida, muito conforto, cama, água quente, banheira, tem cozinha com fogão. E assim, ela fala que ela não sabe o que é luxo, mas que, pelo que as mulheres falam, aquilo é o que mais se assemelha a luxo que ela poderia ter encontrado do jeito que ela tava ali. E aí ela falece nesse lugar, sem saber se existem mais pessoas, o que aconteceu, o porquê que aconteceu, por que continua tendo água quente, por que continua tendo luz, por que continua a ventilação funcionando, por que tem essa quantidade de mantimento colocado, ela tá na terra, ela não tá. E assim, o livro é maravilhoso, escrito de uma forma maravilhosa. E antes de ler as partes que eu quero ler pra vocês, a impressão que me passou é assim, o questionamento de o que te faz de fato ser um ser humano, entende? O que te diferencia como humano. E aí é isso, sabe? São as trocas que você tem com outras pessoas, são as experiências que você tem, os lugares que você visita, as coisas que você vê, que você experimenta, que você conhece, que você aprende. Você é um compilado de todas as coisas que aconteceram com você. Você é um compilado de todas as conversas que você já teve. Você é sabe, você é um conjunto perfeito e entrelaçado de todas as coisas que já permearam de longe, de perto, através da sua vida. E ela, essa menina, essa pequena, né, que depois ela já morre com 60 e poucos anos, ela não se encontra
De jeito nenhum ela se encontra, porque ela não teve vivência, ela não teve experiência. Ela é o reflexo dessas 39 mulheres comentando e falando sobre coisas que ela não sabe o que são, porque ela só conheceu o porão, e depois que ela saiu do porão, ela só conheceu uma paisagem árida, um deserto. Então, assim, gente, é muito bom. Eu tava falando pro meu marido, porque eu fiquei tão perplexa que eu aluguei ele e ele teve que me ouvir um tempão falar disso. Porque assim, gente, às vezes, principalmente na literatura, as questões são mais importantes do que as respostas. E eu não entendia isso até ver os vídeos da Bruna Marchiori. Eu vou deixar o arroba dela aqui, vou deixar o arroba dela do canal dela na descrição. E ela tá fazendo doutorado. E assim, eu amo os vídeos dela. Pra mim, ela é perfeita. Eu sou fã de carteirinha. Comprei o livro dela que vai lançar agora em março. Vão lá no canal dela, assistam os vídeos dela, comprem o livro dela, se apaixonem por ela igual eu sou apaixonada por ela. E aí, assim, ela sempre falou isso muito nos livros dela, nos vídeos dela. O Instagram dela também é muito rico de informação. E na literatura, algumas vezes as questões são mais importantes que as respostas. E eu não entendia isso. E depois que eu li esse livro, eu consegui entender plenamente o que bendito. Eita, tá freando. Então é isso, vão lá no canal dela, assistam os vídeos dela, é tudo muito bom. Mesmo depois de ter todos esses spoilers, por favor, vá lá ler esse livro. Que, assim, eu não falei aqui 20% das coisas, mas eu quero ler algumas partes pra vocês, que assim, gente, acaba comigo. Gente, esse livro acabou comigo. Olha o que ela fala aqui. A gente tá em 60% nessa parte. É verdade que eu não sei nada de todas essas coisas e que não tenho nenhuma lembrança da minha própria infância. Deve ser por isso que sou tão diferente das outras. Devem ter me faltado alguma das experiências que tornam alguém realmente um ser humano. Ai, gente, isso aqui rebenta com o meu coração, essa menina. Não me recordo bem das histórias que me contaram, provavelmente porque muitas coisas eram desconhecidas para mim e não despertavam imagens na minha mente. Assim elas diziam: nós fomos dançar. Mas o que era dançar? Elas explicavam, se juntavam em pares, frente a frente. Denise colocava a mão esquerda na cintura de Francine e segurava a mão direita dela no ar. Depois elas saíam girando. Sim, mas e a música? O som de acordeon, de um violino? Elas cantavam valsas 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu que contava fazia tanto tempo as batidas do meu coração. Consegui entender a repetição do ritmo, mas nunca fui capaz de imaginar o som que a orquestra fazia. Nem aqueles rapazes sorridentes que tinham feito elas sonharem. Nem aqueles vestidos de musselina ou de seda que esvoaçavam em volta delas e as deixavam tão lindas. Elas falavam sobre voltar para casa ao amanhecer, de pais furiosos repreendendo, de beijos, de amantes rejeitados, de homens que elas desejavam, mas que não se interessavam por elas. E tudo se embaralhava na minha cabeça. Pouco a pouco, fui parando de pedir que me falassem do mundo delas e desistindo de tentar imaginá-lo. Sei muito bem que vim de lá. Tive um pai e uma mãe que provavelmente saíram para dançar, que se casaram, que se separaram, que foram arrancados um do outro pela catástrofe, como Francine e Lúcia. Talvez uma das mulheres que eu vi mortas no porão fosse minha mãe. E meu pai descanse mumificado junto a uma grade. Entre eles e eu, tudo se quebrou. Não há continuidade. E o mundo do qual eu disserto é totalmente estranho para mim. Eita! Não escutei sua música, não vi sua pintura, não li seus livros, a não ser os quadros que encontrei no refúgio e nem entendi muito bem. Eu só conheço a planície peregrosa, a errância e a lenta perda
perda da esperança. Eu sou o rebento estéril de uma raça da qual nada sei. Nem mesmo se ela já desapareceu. Pode ser que em algum lugar a humanidade esteja brilhando sobre as estrelas, sem saber que uma filha do seu sangue termina seus dias no silêncio. Não há nada que possamos fazer. Não tem condição. Agora eu vou ler um pedacinho do final. Juro, gente, que... Ai, meu Deus, eu fico até nervosa. Aí aqui a gente já tá em 93%. De vez em quando, à noite, subo e me sento lá fora. Fico ouvindo. Recentemente, decidi tentar gritar o mais alto que conseguia. Olá! Tem alguém aí? Minha voz estava rouca e fraca, mas ainda dava para escutar. De resto, escutei apenas o leve farfalhar da relva sobre o vento suave. Outra vez, juntei uma grande quantidade de galhos e fiz uma fogueira, que podia ser vista de longe. Mantive ela acesa a noite inteira, apesar da razão de me dizer que não há ninguém. Mas ela também me diz que existem tantos porões que provavelmente, muito provavelmente, há outro onde a sirene soou enquanto a grade estava aberta. E por que estariam todos mortos? A noite passa, eu penso na minha vida, na criança furiosa que provocava os guardas jovens, irritada com seu presente como se tivesse um futuro. Ai, gente. Vou ler de novo. Irritada com um presente como se tivesse um futuro. Ela, já aqui na velhice, ela sabe que ela jovem se irritava com todas aquelas coisas que estavam acontecendo sobre a falta de respostas, como se ela tivesse futuro. E ela, mesmo ela tendo vivendo todos esses anos depois do porão, é como se ela sentisse que ela não viveu. Como se ela se sente como se ela não tivesse tido uma vida. Gente do céu, vamos lá. Irritada com seu presente como se tivesse um futuro, ou subindo com leveza os 100 degraus, apanhada na armadilha das ilusões no meio da planície que se estende interminável, monótona sob um céu quase sempre cinza, ou de um azul tão pálido que parece estar morrendo. Mas um céu não morre, sou eu que morro, já que estava morrendo no porão. E digo a mim mesma que estou sozinha nesta terra que já não tem carcereiros, nem prisioneiros, sem saber o que eu vim fazer aqui. Eu, a senhora do silêncio, a proprietária de porões e de cadáveres, digo a mim mesma que andei milhares de horas e que em breve darei meus últimos passos para deixar estas folhas em cima da mesa e voltar para me deitar no leito de morte. Eu, a mulher velha e murcha, cujos olhos que nenhuma mão fechará. Gente, plena consciência de completa solidão, porque ela fez isso com todas as outras 39 mulheres. E ela acolheu todas as outras 39 mulheres no leito de morte, fechou seus olhos, enterrou seus corpos. E ela fala aqui, ó, ela fala assim: a mulher velha e murcha, cujos olhos que nenhuma mão fechará, estarão sempre olhando para a porta. Gastei minha vida toda fazendo sabe-se lá o que não me fez feliz. Ainda me restam 3 gotas de sangue, e essa é toda a libação que eu poderei fazer ao que o destino terminou para mim. Então eu vejo o pálido amanhecer do inverno e desço para dormir, caso a dor tenha me dado uma trégua, na cama grande, onde cabem várias pessoas. Mais uma vez, solidão em cima de solidão, gente. E aí ela vai dissertando aqui sobre o fim e sobre a solitude e sobre a solidão e sobre ela nunca ter se sentido completa, porque de fato ela nunca foi completa, porque ela nunca teve vivências. Ai, gente, olha... Gente, tristíssimo, tá? Mas muito maravilhoso. Enquanto as folhas cobertas pela minha escrita permanecerem em cima da mesa, eu poderei me tornar uma realidade em alguma mente. Então tudo desaparecerá,
os sóis se apagarão e eu desaparecerei com o universo. Porque ela ainda tem esperança, ainda nesse finzinho, que esse bunker vai ser achado por outra pessoa e tudo isso que ela escreveu nessas folhas, que é a história dela, que é esse livro, vão ser encontrados e que vão ser lidos e que ela de alguma forma ainda viverá dentro da mente dessa pessoa. Gente, pelo amor de Deus. E aí a última frase do livro é: estranha que eu morra por conta do meu útero. Ela tá com sangramento que não para aqui na velhice, tá? E ela não entrou na puberdade, porque ela, assim, acho que o corpo dela entendeu que não existiam homens. Não tinha por que ela entrar na puberdade, porque ela nunca iria se relacionar com ninguém, ela não teria filhos, ela não daria continuidade à vida, porque não existia como dar continuidade à vida. Então ela não entrou na puberdade. Daí ela fala: estranho que eu morra por conta do útero. Eu, que nunca menstruei e que nunca conheci os homens. Gente, acaba. Gente, é muito bom. Pelo amor de Jesus. É muito bom. Vamos ler esse livro. Ah, que é isso? Pelo amor de Deus. Façam esse favor. Eu que nunca conheci os homens. Tá, beleza. Aproveitando que eu já tô aqui, eu já peguei os outros os livros que eu li. Gente, tô devagarinho esse ano, viu? Mas tá bom, porque eu tenho o meu próprio ritmo de leitura. Então, nós estamos em fevereiro, 24 de fevereiro hoje. E eu só li 2 livros esse ano. Esse, que foi o segundo, e eu li As Três Marias, da Raquel de Queiroz. Esse livro é um livro que eu comprei ele num brechó. E é um livro muito bom, mas é aquela coisa, né? A gente tem que entender e tem que contextualizar, né? É um livro escrito em 1982. E daí ele conta a história de 3 Marias. A Maria Augusta, que é da visão da Maria Augusta, o livro. A Maria José e a Maria... Esqueci, a outra Maria. Mas elas são 3 amigas e elas estudam no internato. E aí depois conta um pouco da vida adulta da Maria Augusta. E conta de, assim, problemas sociais da época. E, em teoria, de uma forma bem... sob um véu, assim... qual eram os problemas que essas garotas, né, nesse momento enfrentavam, né? O motivo para elas terem sido colocadas nesse tipo de colégio, o que esse formato de educação causou, os transtornos, né, que esse formato de educação causou na vida adulta dessas meninas. É um livro muito bom, mas tem que contextualizar, né, quando ele foi escrito, a forma como ele foi escrito. É legal de ler antes de ler a história, para poder entender. E eu comecei As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, e desisti. Não tive capacidade de ler esse livro, ainda não tenho capacidade de ler esse livro, ainda não consegui insistir em lê-lo, parei na página 32, penso em retornar, tá? O que acontece, que eu também fui estudar sobre esse livro depois, é que neste livro, a Lígia, ela usa uma técnica de escrita que é escrita com consciência. Então, assim, ó, enquanto ela tá relatando a história das pessoas que existem dentro desse livro, ela tá com um fluxo de pensamento ativo das personagens. Então, a personagem tá vivendo ali um momento, bem no começo do livro, ela tá entregando um lenço para uma outra amiga que pediu um lenço emprestado. No meio da entrega desse lenço pra amiga, tipo assim, não é uma literatura que a gente lê assim e aí tá escrito assim: fulana entregou o lenço de tal cor pra ciclana. Não é assim que tá escrito aqui. Aqui tá escrito assim, ó: eu joguei o lenço de tal cor pela janela porque o lenço de tal cor combina melhor com a pele da fulana, e esse lenço, ele veio de não sei da onde, que tal pessoa me trouxe, é um lenço da cultura tal, e ai que lenço lindo, nossa, eu adoro esse lenço, mas eu sei que ele nunca mais vai voltar.
Tipo assim, é com fluxo de consciência. Ela escreve no formato com que a gente pensa. E isso aqui embrama a mente do ser humano. Como que ficou a cabeça do palhaço? Ficou assim, ó, perdidinha. Então, assim, eu infelizmente ainda não tive a capacidade de ler esse livro. Eu vou insistir, uma hora eu vou conseguir ler, mas não foi dessa vez. Vou passar algumas leituras na frente desse livro e pode ser que ainda esse ano eu volto para ele, mas ainda não foi dessa vez. Ele foi escrito durante a ditadura. E o que acontecia? Aí, tá vendo como que é importante a gente contextualizar como livros antigos são escritos pra gente dar espaço e poder para essa escrita, que foi escrito nesse formato. Por quê? Foi escrito durante a ditadura. Se você não sabe, durante a ditadura, tudo que era escrito, livro, revista, reportagem, tudo que era escrito, divulgado, publicado, era passado por uma minuciosa verificação se não tinha nada escrito que prejudicasse o partido, que prejudicasse. Então não podia ter nada escrito ali que falasse sobre as coisas que aconteciam na ditadura, como era a ditadura, o que se fazia com as pessoas na ditadura. Então a Lígia, ela escreve esse livro que se passa na ditadura, tá? Esse livro se passa durante a ditadura. E dentre essas palavras, dentro desse fluxo de pensamento, a gente tem uma cena de tortura. Então assim, minhas queridas, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Ela conseguiu fazer uma divulgação, escrever e publicar um livro com cena de tortura durante a ditadura. Não é uma diva? É uma diva. A gente falou que é uma diva. Eu só não consegui ainda, mas eu vou conseguir ler esse livro, porque é um tesouro. Eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro, uma professora falando sobre esse livro, que pelos recortes que existem, é o primeiro livro que foi divulgado que tem esse tipo de conteúdo explícito, falando sobre o que aconteceu dentro da ditadura, dentro dessa cena de tortura. Tô muito feliz de ter esse livro, porque eu sei que eu não vou desistir dele, porque agora eu tenho ele físico. Fica para a próxima. E agora, um beijo para vocês, que eu preciso dormir, né, meus amigos? Que assim, ó, tá achando que é terça-feira, que ela chove, mas ela não é chove, não. Amanhã, filho, o galo canta 5 horas da manhã, viu? Então, um beijo, falei pra caramba. Desculpa se eu falei muito, vocês vão escutando aí. Põe uma louça pra lavar e vai escutando, falando, né?